Fala galera, tudo certo? Edson aqui da Concas Tecnologia. Estou aqui com mais uma máquina para montar, máquina gamer. Máquina visando um custo-benefício intermediário, ou seja, aquela máquina com facilidade do upgrade, 1.5 de 11ª geração, plataforma PCI 4.0, SSD, RX 6500, maquininha aí equilibrada, com bom desempenho, já uma máquina intermediária, é possível fazer upgrade nela. E vamos acompanhar a montagem aí. Se inscreva no canal, segue a gente, acompanhe o vídeo que eu vou fazendo um unboxing dela conforme eu for montando o computador. Então, bora! Então vamos lá, galera. Vou mostrar agora as peças aqui que eu separei. Placa-mãe. Modelo da Biostar, modelo mais de entrada, por assim dizer, uma placa que tem um custo mais baixo do convencional, sem perder qualidade, é óbvio, é uma marca bem conceituada, porém, temos aqui uma opção com melhor custo-benefício, porque ela trata de uma placa-mãe em B, o chipset dela já é B, B560MH, possui os recursos de uma B, apesar de ter uma construção, um layout aqui que lembra muito o modelo H, o modelo de entrada da Intel, né? Pode ver que ela lembra por causa do slot aqui, ela tem dois slots para memória RAM e tal. Lembra muito a placa-mãe H da Intel, né? Que possui dois slots de memória e tal. Pode ver que é uma placa um pouco mais simplória, não tem entrada para RGB e tal, não tem aqueles frufru. Porém, o que precisa para entregar o desempenho máximo ela tem. O PCI já é 4.0, tem uma 16X aqui e possui mais dois expansíveis de 1X. Entrada de SSD M2, NVMe. Podendo ser de 3 tamanhos. Tem 8 pinos de alimentação, 3 mais 2 bobinas para VRM. O painel traseiro mais convencional, né? 6 portas USB, sendo 4 2.0 e 2 3.0. Saída HDMI e VGA, que não utilizaremos, né, por causa do processador. Processador escolhido foi esse modelo aqui. É um modelo Core i5, 11ª geração, modelo 11400F. 11 quer dizer que é da 11ª geração, 400 é o modelo dele, né? Ele tem a versão 400 e a 600. A 400 é a mais comum. F significa que ele não tem vídeo integrado. Como a gente vai utilizar uma placa de vídeo, vai ser colocado aqui no PCI e a saída de vídeo com o monitor vai ser na placa de vídeo, não utilizaremos a onboard do processador, não faz sentido pagar mais caro para ter, sendo que não vai ser utilizado. Então é muito comum partir para essa linha F. Essa linha acompanha aqui o processador, aqui está ele, é um processador de 2.6 no clock base, mas atinge até 4.4 em single boost, ou seja, um núcleo, apenas um núcleo atinge essa frequência. Os demais núcleos, quando trabalhando todos conjugados em full load, em carga máxima, ficam na média de 4.1, 4.2, dependendo da temperatura que ele atua. Acompanha um cooler box de fábrica, esse modelo pretinho aqui, ó, bem bonitinho. Parte interior dele aqui em cobre, melhor dissipador. Porém, como eu já conheço esse processador de algum tempo, apesar de ser um processador declarado pela Intel de 65 watts TDP, ele entrega isso apenas no clock base, lá em 2.6. Quando libera o turbo boost dele para subir em 4, mais de 4 GHz, ele acaba tendo um consumo de energia maior. Alguns modelos passam com facilidade de 100 watts, é um processador bem quentinho. Parece que pegaram o antigo 10ª geração, 10400, e overclockaram ele. Não seja um processador ruim, pelo contrário, é um processador muito bom. Gosto muito dele, tem um desempenho interessante, já tem as linhas PCI 4.0 também, para casar com a placa-mãe. Processador instalado. Como eu sei que é um processador que esquenta um pouco, eu vou utilizar um Air Cooler, esse modelo aqui. Não é exatamente esse modelo, por quê? Esse coolerzinho aqui ficou com uma história. Eu vendi um Air Cooler há tempo atrás para um cliente, e o cooler do Air Cooler deu problema. Tava com problema no RGB, uma das cores ali tava com problema, então eu comprei esse kit de Air Cooler só para tirar o cooler dele e fazer garantia para o cliente. Então me sobrou a torre dele, né? E o cooler com problema, que no caso eu não vou montar aqui. Para montar aqui, eu vou pegar um dos coolers de Picu, que são coolers com 48 CFM, ou seja, tem um CFM muito bom. Separei 4 coolers desse aqui da T-Dagger, 3 vão ser montados na parte frontal e um no Air Cooler. Então vai ter todo o fluxo da frente para trás. Já vou aproveitar e montar com ele. Então, aqui está o Air Cooler,
Aqui está os kits adaptadores, um air cooler que vem compatível tanto com a M4 quanto a linha Intel. Tem as alças aqui para fazer a fixação do cooler no air cooler. Antes que alguém me questione de usar um cooler não original no air cooler, o cooler que vinha original nesse air cooler é 56 CFM. Esse aqui é 48, ou seja, dá uns 8 CFM abaixo. Esse air cooler aqui, ele é dimensionado para 150 watts TDP. Como eu vou ter um cooler com CFM um pouquinho mais baixo, vamos jogar aí que ele vai dissipar 140, 135 CFM. O processador chega a dar 100, 110 ali no turbo boost máximo. Ou seja, por mais que ele vai perder um pouco de eficiência, cerca ali de uns, vamos jogar alto, 10%, por não utilizar o cooler original, ele ainda é 50, 60% melhor o cooler box que vem original. Então ele não deixa de ser uma solução boa. Ele tem entrada tanto Molex quanto temporizado, consigo usar a curva de fan nele também, para ligar no CPU fan, e ele é montado com os arcos originais. Uma falha bem comum, já vi muitas pessoas, inclusive amigos experientes, cometer. Parece besteira, mas... Os modelos que vêm para AMD usa na própria base, usa aquelas orelhinhas que vem na placa-mãe, né? Aquela... Tem um espelho embaixo, tem as perninhas originais. No Intel, utiliza esse arco aqui, trava no lugar original da placa-mãe e ele entra sob pressão. Encaixa a orelhinha de um lado, alinha o cooler aqui para não usar muita pasta térmica, né? Travado. Pode ver que ficou preenchido, bem colocado em cima do processador e ele fica firme. Vamos retornar. Tivemos que dar uma pausa ontem, entrou um servicinho de última hora, tivemos que dar uma pausadinha na montagem do kit. Estamos retornando no dia posterior. Estamos adaptando o air cooler. Tivemos um ajuste aqui para deslocar esses air coolers, que costuma ser grande e acaba ficando bem próximo do slot de memória. Então tem que ajustar bem ele. Alguns permitem uma regulagem mais fácil, outros não. Esse aqui consegui fazer uma regulagem. Memória escolhida para o kit foi esse modelo da Patriot Viper, modelinho dela. 3200 MHz, que é o limite do processador, né? Esse processador trabalha com essa frequência. Então, essa memória foi escolhida. Nativa era 2666, sobe a 3200 no XMP. Tem dissipador de alumínio, faz o contato entre o dissipador e os chips para fazer a dissipação. Essa máquina, como é uma máquina um pouco mais forte, intermediária, ela já vou deixar ela com os 16 GB de RAM, já pensando em fazer o upgrade, né? As máquinas mais de entrada eu costumo montar com 8 GB, essa aqui já vai com 16, e se porventura tiver que reduzir custo de alguma coisa e tal, a memória acaba saindo porque é fácil fazer o upgrade posterior, né? Pode ver que fica bem próximo aqui, ó. A memória fica bem próximo mesmo. Você vai conseguir ver. Fica 1 milímetro, 2 milímetros no máximo. Longe, fica bem próximo mesmo. O kit está praticamente montado. Eu poderia ter feito uma forma que me facilitasse um pouco agora, porém o SSD M2 que vamos utilizar, ele vai montado nessa parte aqui da placa-mãe. O SSD escolhido foi este modelo aqui, modelo da Data, modelo Legend 700. É um modelo de SSD NVMe, ou seja, usa barramento PCI, com 2000 de leitura por 1700 de gravação. É um SSD bem rápido, bacana mesmo, já com PCI Express 3.0, modelo 2280, o tamanho dele. E esse modelo em específico da Data, bem interessante, é que ele acompanha um dissipador de calor em alumínio, escovadinho,
e atrás tem aqui um thermal pad. Para que quando montado na placa-mãe, a parte da etiqueta do adesivo fica para baixo e o dissipador vai colado em cima. Então ele melhora tanto a parte estética, porque é bonito, dá um acabamento legal para a máquina, principalmente que ela vai com os cooler azul, então vai dar um detalhe legal. Ao mesmo tempo que ela melhora um pouquinho a dissipação. O alumínio puxa, através do contato do thermal pad com o dissipador, puxa essa temperatura, fazendo ele trabalhe mais frio. Essa CD NVMe costuma esquentar um pouquinho mais que os modelos normais. Não muita coisa, mas temos o benefício do dissipador. Já instalado aqui. Vamos ver aqui que já está instalado. Só remover esse papelzinho aqui e fazer a instalação do CD. Ele fica sobre os módulos do SSD, justamente para dissipação. Fica acabamento bem bacana. Primeira parte está montado, que é o kit. A gente costuma montar fora pela facilidade, né? Monta tudo que precisa fora, depois só pega pelo dissipador e encaixa no gabinete, esse modelo da Redragon aqui. Mas antes de encaixar o kit, a gente vai fazer a instalação dos coolers, porque é mais fácil, é removida a parte frontal aqui do gabinete, com o objetivo de pegar ar das tomadas de ar que o próprio gabinete tem, jogar ar para dentro. O kit vai estar mais ou menos nessa posição aqui. Então, os três coolers da frente jogam o ar para dentro, o air cooler capta esse ar, transpassa o dissipador e força o ar sair para fora. Para fechar com o conjunto, utilizaremos uma fonte T-Dagger, modelo de 500 watts, suficiente para o computador, apesar dela não ter a certificação 80 Plus. Ela é uma fonte, aquelas modelos 75+, que dizem que são as 80 Plus não homologadas, né? Ela tem uma eficiência muito boa. Já montei vários modelos dela, respeitando a limitação dela, que 500 watts aqui vai estar sobrando energia, ela não traz problemas nenhum. E por final, algo bem polêmico, RX 6500 XT. Essa placa, no lançamento dela, ela foi bem polêmica, porque ela foi lançada logo junto com a RTX 3050. Quando lançaram a 3050, esperava-se que a 6500 competiria com ela, mas não, ela fica um degrau abaixo. Ela não chega a competir com a 3050. A 3050 tem 8 de RAM, esse modelo tem 4, então ela foi um pouco queimada no começo, principalmente por essa placa ter uma característica bem peculiar, que é o barramento dela. A maioria das placas elas trabalham com PCI Express 16X. Alguns modelos, como a 5500 XT ou a 3050, elas são 8X. Apesar dela ter o slot completo de PCI aqui, nos 16X, ela comunica só com a metade. Esse é um modelo exclusivo, ela trabalha com 4X, ou seja, essas linhas aqui que vocês estão vendo, ela trabalha com 1/4 de comunicação. Então, o que acontece? Ela é uma placa com PCI 4.0 e 4X. Quando instalada em PCI 3.0, ela acaba capando a placa, ela perde um pouco de desempenho, porque como ela utiliza só 4X, ela fica restrita à largura de banda desses 4X. Porém, mesmo ela capada, ela tem um desempenho, pelo que podemos avaliar em testes, de uma 1650 entre empate e abre um pouquinho de vantagem em muitos cenários, né? Muitos jogos ela acaba abrindo um pouco mais de FPS, cerca de 5, 10%. No empate é 5, 10% de desempenho maior. Quando ela é montada no PCI 4.0, que é no caso dessa máquina aqui, que o processador de Intel, 11ª geração em diante, AMD da série 3000 em diante, que não seja final G, com placa-mãe H510, o B560, B550, para a parte da AMD, para frente, todos têm a PCI 4.0. Aí ela consegue trabalhar com desempenho máximo. Apesar de ser uma placa restrita em 4 GB,
ela tem um desempenho bem interessante. No 4.0 ela chega a dar uma 1660 Super, fica um pouco atrás da 1660 normal, daquela primeira geração, que ainda vinha com GDDR5. Então é uma placa bem interessante. Vendeu pouco no lançamento, porque o preço dela não era coerente com ela, porém, hoje encontramos ela com um valor bem próximo de uma 1650, entregando um pouquinho mais de desempenho no 3.0 e um desempenho consideravelmente maior quando utilizado no 4.0, que é o que eu vou montar aqui. A ideia é uma máquina intermediária, como eu falei com vocês, porém com bom desempenho, e essa placa encaixa muito bem pelo fato de ela ser barata, relativamente barata, considerando o patamar que ela está atuando. É uma placa bonita, pode ver que ela tem uma construção bem bacana, modelo triplo fan, sistema do WindForce, pode ver que os dois coolers giram um contra o outro e esse na ponta gira diferente, ou seja, tem um cooler que roda invertido aqui. Ela possui poucas saídas traseiras, mas tem HDMI e um DisplayPort. Geralmente o pessoal não usa mais que 2 monitores. É uma placa, se eu não me engano, 135 watts TDP, usa um pino de 6 aqui. Backplate, faz um acabamento bem bonito. Vou ver que o heat pipe cobre aqui, bem longo. Então, essa placa promete entregar um desempenho muito bom, sem um custo elevado. Vamos agora para a segunda parte da montagem. O kit está pronto. Colocar os coolers para dentro. Vamos montar a fonte na parte aqui inferior do gabinete. Deixar já os cabos pré-passados, para depois só chegar com o kit e subir a placa de vídeo. Vamos para a segunda parte. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Nesse caso,